Olá, retomando então o estudo de Lacan a partir do seminário 1, estamos aqui no momento da resistência, introdução aos comentários sobre os escritos técnicos de Freud. A página é a 21, então vou retomar na 18 deste livro aqui. Bom, então nesse subcapítulo 2, Lacan, ele fala que já numa primeira leitura, Freud dá seu fruto e sua recompensa. Isso ele está dizendo dos escritos técnicos de Freud. E convida a todos para seguir pensando no que Freud vem a dizer com seus escritos técnicos, com a seguinte pergunta: o que fazemos quando fazemos análise? Pelo que eu entendi ao longo dessa escrita, Lacan também estava dizendo que, por volta dessa época, cada analista estava fazendo uma análise a seu modo e apenas se apoiando no parapeito de algum pedaço da elaboração teórica de Freud. E ele continua, falando, e ele cita dois termos. Um que se chama Two Bodies Psychology, que seria psicologia de dois corpos, e o outro One Body Psychology, que seria a psicologia de um corpo só, construtiva, habitual. Imagino que seja aquela psicologia onde um sabe, o outro não, nem não leva em consideração a presença do outro. Na de dois corpos seria aquela que considera a relação entre o paciente e analista, e que ele chama de inter-relação imaginária entre analisado e analista. Mas ele insere um terceiro termo, que é a relação A3, na qual ele considera a palavra como terceiro elemento. E ele diz assim: se a palavra é tomada como ela deve ser, como ponto central da perspectiva, é numa relação A3 e não numa relação A2 que se deve formular na sua completude a experiência analítica. E o subcapítulo 3 vai ficando mais interessante ainda, porque Lacan está retomando Freud, e ele fala que o que Freud faz nos seus escritos trata-se cada vez mais para ele da apreensão de um caso singular, que é nisso que está o valor de cada uma das 5 grandes psicanálises. Eu não pesquisei quais são essas 5 grandes psicanálises que Lacan está dizendo aqui. E ele escreve assim: tomá-lo na sua singularidade, o que quer dizer isso? Quer dizer, essencialmente, que, para ele, o interesse, a essência, o fundamento, a dimensão própria da análise é a reintegração pelo sujeito da sua história até os seus últimos limites sensíveis, isto é, até uma dimensão que ultrapassa de muito os limites individuais. Então, quando ele chama de singularidade, é do sujeito que ele está dizendo, ele traz isso que tem a ver com essa dimensão própria da análise, com aquilo que é mais próprio de cada sujeito, que é essa reintegração pelo sujeito da sua própria história. E olha que interessante que Lacan diz aqui: a história não é o passado. A história é o passado na medida em que é historiado no presente. Historiado no presente porque foi vivido no passado. Então, tem gente que fala assim: o psicanálise fica remontando ao passado, quer saber de onde veio isso, aquilo, e as psicologias mais modernas tratam das coisas do presente. Mas será que o presente de cada um não tem nada a ver com o passado? Será que quando alguém diz algo hoje, isso não está ligado com algo que já aconteceu? Ou também, se alguém conta algo hoje do passado, será que é do passado que ela está dizendo? Não é no presente? Ela não está colocando isso no presente? Então, será que a psicanálise trata do passado ou do presente? E seguindo aqui a leitura, ele cita o Homem dos Lobos, e faz a pergunta: qual é o valor do que é reconstruído do passado do sujeito? O fato de que o sujeito revive, rememora, no sentido intuitivo da palavra, os eventos formadores da sua existência, não é em si mesmo tão importante. O que conta é o que ele disso reconstrói. Fala também dos sonhos, que também é uma maneira de lembrar.
e que chegamos à concepção do próprio Freud, a ideia que se trata da leitura, da tradução qualificada, experimentada do criptograma que representa o que o sujeito atualmente possui na sua consciência. O que é que vou dizer? Dele mesmo? Não, não somente dele mesmo e de tudo, isto é, do conjunto do seu sistema. Então, achei muito interessante esse capítulo que Lacan fala isso, e ele também segue aqui dizendo assim, uma coisa que eu achei muito importante. O revivido exato, que o sujeito se lembre de algo como sendo verdadeiramente dele, como tendo sido verdadeiramente vivido, que se comunique com ele, que o adote, temos nos textos de Freud. Temos nos textos de Freud a mais formal indicação de que não é o essencial. O essencial é a reconstrução, é o termo que ele emprega até o fim. Ou seja, não é saber exatamente o que aconteceu, quem está falando a verdade, quem não está. Às vezes, quando as pessoas nos procuram, elas dizem assim, eu tenho que trazer meu irmão, mas eu tenho que estar junto, porque eu tenho que falar o que aconteceu, porque senão ele não vai contar isso, não vai contar aquilo. Como se fosse importante a cena. Como se tivesse que ter tido uma câmera ali filmando, né? A gente passasse o filme, vamos analisar essa cena, quem tá certo, quem tá errado, quem afetou mais, quem afetou menos. E não é bem assim. O que Freud está dizendo? O importa é o que isso é reconstruído na fala ali, o que isso implica no sujeito do que passou, mas o que implica no presente. E ele diz assim, eu direi, afinal de contas, o que de que se trata é menos lembrar do que reescrever a história. Então, vale mais reescrever o que está sendo dito do que passou, do que o que passou de fato. E Lacan, né, sendo Lacan, não poderia deixar de dizer, isso não quer dizer que ele tenha razão, falando de Freud, mas essa trama é permanente, continuamente subjacente ao desenvolvimento do seu pensamento. Então, como Lacan está fazendo esse retorno a Freud, ele pega esses textos e fala, vamos ler, vamos ver o que Freud está querendo dizer. Então, Freud está querendo chamar de sujeito isso, se tratando da singularidade, e está falando do passado, mas nesse sentido, do que é reconstruído no presente. Então, eu li até aqui, né, fiz esse resuminho breve do que eu venho entendendo essa leitura, da página 24. No próximo vídeo eu sigo falando do subcapítulo 4, que segue na página 25.